Boa noite, boa noite. Escrevendo nosso tema enquanto o pessoal vai chegando por aqui. Boa noite, boa noite. Tô escrevendo nosso tema até que todo mundo vai chegando. Boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria a gente estar aqui de novo, né? Coloquei já o nosso tema de hoje porque eu gosto que quando o pessoal vai entrando aí já sabe do que a gente está conversando por aqui, né? Senão as pessoas às vezes ficam perdidas, mas ela tá falando sobre o quê? Tá ali, olha ali. E o nosso tema de hoje é muito especial, né, gente? Olha, tem muita gente que tá esperando faz tempo esse tema. O pessoal já batendo palminha aqui, porque eu sei que vocês estavam esperando. Boa noite, Amanda, Edna, Lauren, Delma. Boa noite, Marilane, Carla, Maria, a Gabi, a Graça, a Juliana. Todo mundo que tá entrando aí, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos. Temos mais uma live aqui para completar nossas semanas, né? A gente tá no intensivo, então quem tá acompanhando o nosso canal aqui há mais tempo sabe que a gente começou um intensivo de lives desde a semana passada. Então a gente teve lives todas as manhãs, recebemos 2 convidadas especiais na semana passada, uma que falou sobre pilates, uma que falou sobre yoga e musicalização, tudo levando lá para dentro da nossa sala de aula, não é mesmo? E essa semana também, mais uma sequência de 5 lives de manhã que termina amanhã de manhã a gente tem um encontro, não é mesmo? E tivemos 2 lives à noite também, ontem uma live maravilhosa com uma prof de inglês que trouxe muitas canções aí, trouxe a importância de trabalhar o inglês desde a primeira infância e até os 6 anos. E hoje a gente fecha com chave de ouro essa nossa semana de convidados, porque hoje vem aqui para falar com a gente, né, 2 profissionais para falar aí sobre o autismo. Esse tema que foi muito perguntado. Toda live que eu botava uma caixinha de pergunta e resposta, vinha essa pergunta aí, sempre vinha essa pergunta. Então eu tenho certeza que a live de hoje vai ser muito especial, vai ser muito aproveitada por muitos professores, porque a gente sabe que dentro da sala de aula, às vezes a gente tem crianças, né, que acabam apresentando aí alguns sintomas que a gente vai conhecer hoje e muitas vezes a gente não sabe nem como trabalhar, né? E a musicalização, obviamente, é uma ferramenta maravilhosa para a gente estimular as crianças, não só, obviamente, os autistas, mas também outras necessidades aí especiais, não é mesmo? Então, eu tenho certeza que a live de hoje vai somar muito na sua prática enquanto educadora, enquanto professora. Então, é muito bom mesmo ter vocês aqui comigo. Antes de eu chamar as minhas convidadas, que elas já estão aqui, eu preciso dar os nossos recadinhos, né? Então, se você perdeu alguma das lives que a gente fez nesses 10 dias, dessas 10 lives, todas elas ficam salvas no nosso canal, tá bom? Então, você pode procurar na nossa página do Facebook, aqui mesmo no Instagram e também lá no YouTube. Pode botar lá na TV da sua casa e assistir, maratonar todas as nossas lives, porque teve muito conteúdo aí falando de musicalização. Tá bem especial mesmo. Lembrando, então, que a gente tem essa live hoje, amanhã de manhã tem mais uma, 8h27 da manhã, é o nosso encontro marcado sempre, né, nas nossas manhãs. E na semana que vem, algo super especial tá aí para acontecer. Vários de vocês eu sei que já estão inscritos, mas eu sempre tenho que falar, né, gente? Porque sempre tem uma pessoa que outra que não se inscreveu ainda, então a gente lembra ela que tem que correr. Na semana que vem, dia 7 de setembro, começa a nossa jornada da independência da musicalização infantil. É um programa, uma semana toda especial montada para quem realmente gosta de musicalização, quem realmente quer se especializar nessa área, quer aprender mesmo. É a cereja do bolo que a gente vai entregar aí para vocês na semana que vem. E para você participar, você precisa se inscrever. Porque é um grupo fechado,
Não é aberto aqui no Instagram que entra, sai as pessoas, não. É só para quem quer mesmo. E para você se inscrever é super fácil. Sabe o nome aqui, RSA Música? Então, www.rsamusica.com.br. É só isso aí. Se inscreve rapidinho lá, confirma o seu e-mail, que daí você vai receber o link para poder participar, então, da jornada da independência da musicalização. Quem está chegando por aqui é novo, não conhece ainda o nosso canal, eu sou a Samira Pringol, eu gosto sempre de me apresentar, porque eu sei que sempre tem gente nova por aí, né? Então, meu nome é Samira Pringol, eu sou musicista, formada em música, sou pós-graduada em educação musical, trabalhei muitos anos dentro de sala de aula, dando a disciplina de música especificamente, desde a educação infantil até o 9º ano. E o nosso canal RSA Música, ele foi criado para capacitar professores. E é isso que a gente faz aqui em todas as nossas lives, em todos os nossos vídeos, é trazer reflexões, trazer ideias, trazer atividades, trazer profissionais com áreas afins à área de musicalização, justamente para você, professor, se sentir mais seguro para trabalhar dentro da sala de aula. Então, assim, gente, tô muito feliz, vamos entrar no nosso assunto, porque eu sei que tem muita gente ansiosa aí. Eu vi que o pessoal já botou aqui alguns recadinhos. O Carlos disse, boa noite, amando as suas lives. Ai, que bom! Vai ser mesmo, a Gabi disse, a live vai ser especial, não é mesmo, Gabi? Então seja muito bem-vindo, quem eu ainda não dei boa noite. E eu vou chamar as nossas convidadas aqui, porque elas já estão por aqui nos esperando. Deixa eu procurar elas aqui. Achei! Agora sim, elas vão entrar aqui, a gente vai ter muita conversa aí. Se vocês tiverem perguntas também, vão colocando aí, que dentro do possível a gente vai discutir sobre esse assunto aí que é tão importante, né? A musicalização e também o autismo. Olá. E chegaram as nossas duas convidadas maravilhosas. Boa noite! Boa noite! Sejam muito bem-vindas, meninas! É um Obrigada. prazer ter vocês aqui com a gente, viu? Obrigada por terem aceitado o convite, esse desafio, né? De conversar sobre esse assunto que vocês dominam muito mais do que eu. O povo já me apertou aqui várias vezes para me falar sobre esse assunto, tá? Só que meu conhecimento é assim. E eu disse, não, a gente precisa de gente capacitada para passar um conhecimento assim, né? Maior. Vamos se ajudar hoje. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos lá, vamos se ajudar hoje. Meninas, vamos se apresentar para o pessoal conhecer vocês. Eu conheço, né? Já botei lá no postzinho que a gente fez, Amanda, Lauren, mas agora chegou a vez de vocês falarem um pouquinho da formação, com o que vocês trabalham, né? Especificamente, quem vocês são e tudo mais. Quem começa? Eu vou começar. Boa noite, então meu nome é Amanda, eu sou fonoaudióloga formada há 3 anos. Eu iniciei já uma pós-ensino, enfim, em relação ao autismo, mas hoje, atualmente, eu não estou mais trabalhando com autismo, eu estou trabalhando com a área de audiologia. Então, até março desse ano eu trabalhei com autismo, mas daí para frente eu mudei um pouquinho de campo. Eu sou a Lauren, boa noite para todo mundo. Eu sou terapeuta ocupacional, tenho uma especialização em análise do comportamento aplicada ao autismo, que é uma ciência comprovada. Atualmente eu trabalho em consultório, fazendo atendimentos a domicílio e trabalho em uma clínica que é referência em tratamento de autismo também. Eu sei que vocês duas trabalharam, né? A Amanda agora não trabalha mais na clínica, mas vocês duas trabalhavam na clínica, né? Que atendiam aí crianças, enfim, autistas, né? O trabalho da fono, Amanda, é importante nesse processo com as crianças, né, que tem essa dificuldade, assim, como é que é o trabalho da fono, né, com as crianças autistas? Sem sombra de dúvidas, é muito importante, muito importante. A gente vai falar um pouquinho disso daqui mais para frente, né, das dificuldades, né, que a criança com autismo tem e apresenta, mas a fono é essencial para poder ajudar ela no desenvolvimento da comunicação, né? Então, sem sombra de dúvidas, a fono está ali presente e é muito importante para o desenvolvimento da criança como um todo, para ajudar ela na forma de comunicação, né? Seja falada ou não,
mas para que ela consiga ser independente em relação à comunicação. A gente sabe que um dos pontos aí principais do autismo é justamente ter dificuldade de se comunicar, né? Não só com palavras, que nem tu disseste, né? E eu acho que é extremamente importante mesmo. Agora, terapeuta ocupacional é uma faculdade assim que nem todo mundo faz, né? Assim que talvez no Brasil não tenha assim tanta gente que busca esse aprendizado. O que é o foco desse trabalho, principalmente aí com os autistas? Deixa eu só arrumar aqui que deu um probleminha no nosso som. Vocês estão ouvindo bem? Sim, tá um pouquinho baixinho para mim, né? O pessoal vai botando aí se vocês estão ouvindo bem, hein? Ai. Para mim tá bom. Pode continuar Vou tranquilo. tentar Aí. colocar o fone para ver se a gente se escuta melhor, tá? Tá. O pessoal tá ouvindo, ó. Tá todo mundo dizendo que tá ouvindo. Melhorou. Agora acho que sim, né? Sim. Consegue ouvir bem? Tá Beleza, igual. então vamos... tá. Pra gente tá melhor. Então tá bom. A terapia ocupacional, então, ela é uma graduação, são 4 anos de graduação, e a gente trabalha, resumidamente, com a independência da pessoa, seja qual for a dificuldade que ela apresentar, seja motora, seja emocional, seja cognitiva, enfim, de todos os aspectos, o objetivo é que a pessoa seja mais independente nas atividades de vida diária dela. Dentro do autismo, a gente trabalha muito focado nisso, nas atividades de vida diária, que são todas as coisas que a gente faz na nossa vida. Já o nome, né? Terapia ocupacional. Ocupação é tudo que a gente faz no nosso dia a dia. O nosso comer, o nosso lazer, o nosso sono, tudo que envolver uma atividade é ocupação humana. E aí, no autismo, a gente trabalha justamente isso por algumas questões de dificuldades, né, de conseguir ser uma pessoa independente, de precisar de auxílio. Também a gente trabalha muito a questão sensorial dessas crianças. Falo crianças, né, porque eu trabalho na área das crianças. E aqui também, tá? A maioria é professores, então, que atende crianças. Então, pode continuar Então falando tá, então a gente vai continuar nas crianças. Na parte sensorial deles, então, a gente tem o nosso sistema tátil, proprioceptivo, vestibular, visual, auditivo, que eles trazem pra gente. Quando a gente vê, por exemplo, uma luz colorida, essa luz colorida vem pra gente. Aí, o nosso corpo tem que produzir uma resposta quanto a isso. E nos autistas, às vezes, essa resposta, ela pode ser um pouco mais exagerada, como ela pode ser diminuída. Então, a gente trabalha muito nessas questões sensoriais também. E o que a gente sempre fala, né, que quando é possível, trabalhar sempre com a TO e a fono juntos. Porque a gente trabalhando essa base sensorial das crianças, depois para fono conseguir uma melhora na comunicação e já ter essa criança um pouco mais organizada para daí conseguir... Sim, a fala, A gente não consegue ter essa noção, mas é pré-requisito para que a criança consiga se desenvolver em relação à fala e à comunicação, ela precisa ter essa base sensorial organizada para que depois ela consiga, então, seguir para o planejamento da fala e da comunicação. Então, de nada adianta a gente querer trabalhar sozinho, né? Eu, como fono, eu tenho que trabalhar a fala, mas eu sozinha, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Eu preciso da Lauren comigo, eu preciso da TO, para que ela dê essa organizada na criança, para daí sim, depois a gente conseguir chegar na questão da fala e da comunicação, que é um pouco mais complexa. Porque é um trabalho conjunto, né? E a Lauren citou ali a questão da luz, né? Uhum. E isso também acontece com som, né, Amanda? Então, às vezes, no som, Exatamente. a percepção da criança é outra percepção. Às vezes é muito maior
e por isso que atrapalha Isso, tanto ela. Bom, vamos exato. contextualizar, né? Porque talvez Sim, muita gente que está assistindo não sabe nem quais são as características de uma criança autista. Como eu identifico, assim, lá dentro da minha sala de aula, o que que é o autismo? O que que é esse transtorno? Ou é uma doença? O que que é? Vamos contextualizar. sim. Tá, então vamos lá. É o transtorno do espectro autista, o TEA que a gente fala, né? É uma desordem no desenvolvimento. Ou seja, de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, eles citam algumas características que a pessoa pode ter, como alguns problemas em interação social, em comunicação social, ter alguns padrões restritos, ser muito apegado a rotinas, ter algumas sensibilidades com estímulos sensoriais. Claro, a gente falando assim, são várias características que podem, uma pessoa pode ter todas, como não, como pode ter uma, duas, ser uma coisa muito sucinta, assim. É sempre importante a gente falar e deixar bem claro para todo mundo que cada ser humano é singular. E isso no autismo é É mais mais ainda. ainda. É mais acerbado ainda, porque assim, talvez o que tu faça com um, tu tente fazer com outro e não vai ser o mesmo resultado. Talvez tu consiga até fazer, mas tu precise de uma adaptação para aquela outra criança. Porque cada criança é única. Isso não tem assim como discordar e como sair disso. Na prática, é isso aí. É. E como o nome mesmo diz, é um transtorno do espectro. Então, é um espectro muito grande, muito abrangente. A gente pode ter autistas funcionais que levam uma vida tranquila, uma vida sem precisar de muita ajuda, como a gente pode ter alguns que vão precisar de ajuda até o final da sua vida, né? Vão precisar de um auxílio. A gente costuma colocar assim três Níveis. níveis, isso. Três níveis assim: o leve, o moderado e o severo. Então, o leve é aquela criança que ela precisa de um auxílio, mas não é tanto. O moderado é uma criança que sim, ela precisa de um auxílio, provavelmente vai ser contínuo, mas ela ainda tem alguma independência em algumas áreas. E aí o severo, sim, então ele é um nível um pouco mais complicado de se trabalhar, porque é uma pessoa que ela vai precisar de um maior suporte durante a vida inteira, provavelmente 24 horas por dia. E a gente vê muito isso, né? Agora aqui vocês estavam falando a questão nós temos pessoas diferentes, cada um tem, né, a sua singularidade. E eu até chamo a atenção das professoras, dos professores que estão aí nos assistindo, porque eu gosto muito de falar isso aqui no canal, né? Que em tudo que a gente faz, na verdade, às vezes uma coisa que tu faz numa turma não vai se adaptar a outra turma. Ou tem aquele aluno super rápido, tem aquele super lento, tem aquele que fala muito, tem aquele que fala pouco. E isso já torna a nossa vida enquanto educadores, a gente já tem que ter uma visão para o aprendizado de cada um. E não pensar que tu vai ter a fórmula mágica, todo mundo vai fazer Isso. aquela atividade, aquele trabalhinho, e todo mundo vai sair letrado, vai sair aprendendo, vai sair cantando, vai sair, Bom né, se fosse, né? participando. Mas não. Como E se a além gente disso, fosse, né, funcionasse dessa forma, né? exatamente. E Agora além me disso, diz assim, ainda pode falar. não, e além disso, ainda no autismo, a gente tem muito a questão do dia deles, né? De como ele tá se sentindo naquele dia. Pode ser que um dia ele chegue tranquilo pra gente, pode ser que um dia ele chegue um pouco mais Completamente agitado desorganizado. e desorganizado, né? Então a gente tem que levar em consideração. Às vezes a gente programa a nossa terapia, e hoje eu vou fazer isso, isso, isso com tal objetivo. A criança chega, em Não quer milésimos nada. de segundos, tu tem que trocar tudo que tu vai fazer. Tu já tem que ter ali a carta na manga para tu poder fazer uma outra coisa, para poder ter um aproveitamento e uma organização da criança, né? Tá, agora vamos pensar assim: a professora está lá na sala de aula, tá? A princípio, nenhuma criança está diagnosticada, digamos assim, Uhum. né? Como é que ela poderia ficar atenta
para perceber que talvez dentro da sua sala tenha alguma criança com algum distúrbio? O que seria um sinal? O fato dela não se comunicar, o fato dela chorar, fazer birra, não querer fazer alguma atividade. A maioria dos profs que nos assistem são de crianças assim de 3 a 6 anos, de 0 a 6. Vamos pensar nessa faixa etária, que eles não sabem nem expressar ainda o que sentem, o que querem, né, direito. Então, como identificar, às vezes, aí uma criança até para aconselhar um pai a buscar um acompanhamento? A buscar. Na verdade, os primeiros sinais do TEA a gente já consegue ver normalmente entre 1 ano e 3 anos, tá? Isso vai depender muito, na verdade, de quais são os sinais, de quais são as habilidades que ele não tem. Porque se é mais sutil, tu acaba demorando um pouquinho mais para perceber. Agora não, se já são habilidades assim mais severas, se é alguma coisa mais complicada, tu acaba percebendo antes. E uma coisa até que tu deu gancho, que a gente precisa muito se atentar para isso, é para a gente não ficar preso sempre a diagnóstico, tá? Porque nem sempre o diagnóstico vai ser feito de forma rápida. A gente precisa olhar para a criança e olhar para ela quais são as habilidades que ela não tem. Então, o que está acontecendo com ela? Por que ela não está se desenvolvendo? Então, o que essa criança deveria ter e não está fazendo? Então, a gente tem que olhar para isso. Por quê? Para poder intervir nisso que ela não está fazendo. Então, essas habilidades que ela não tem, é disso que a gente tem que cuidar e tratar enquanto o diagnóstico não vem. Porque senão, quem vai se prejudicar no final de tudo isso é a criança. Porque é ela que está perdendo tempo de desenvolvimento. Então, se é 1 mês, se é 2 meses, é 2 meses que ela está atrasada, por exemplo, na fala, né? Vou puxar a brasa para o meu assado. Então, se ela está com 1 ano e 5 meses e não fala ainda, a gente tem que correr atrás disso e buscar o porquê. Em relação ao autismo, quem sempre faz o diagnóstico é um neuropediatra. Mas é importante que essa criança passe por avaliações de uma equipe multidisciplinar para ter esse olhar e a gente conseguir intervir antes do diagnóstico. E depois do diagnóstico também, a gente vai seguir fazendo as intervenções. Claro, vai ter o diagnóstico, mas a gente segue fazendo essas intervenções. Hoje em dia, com o nosso mundo aí, né, digital, a informação está muito mais fácil. A gente consegue ter muito mais acesso a isso. Então, hoje em dia, os diagnósticos eles estão chegando mais cedo. Mas antigamente não era assim. Então, às vezes, demorava muito para se fazer o diagnóstico, criança perdia muito tempo quando se fazia diagnóstico, porque tem muitas crianças que nem chegaram a receber um diagnóstico, né, que tiveram aí um grau de autismo mais leve, então elas acabaram conseguindo se desenvolver e acabaram nem tendo um diagnóstico. Muitas vezes até acontece que no diagnóstico do filho, o pai acaba vendo que tem traços também do espectro. E ele se identifica como... E nunca foi atrás, e nunca viu, e nunca teve um diagnóstico, né? Mas teve algumas dificuldades no desenvolvimento, que aí vendo o filho, ele consegue perceber que ele está dentro do espectro também, né? E é importante também a gente estar sempre atento para essa questão das dificuldades, porque os primeiros anos de vida da criança, eles são essenciais. Tudo que a criança faz é aprendizado. Um bebê joga um objeto no chão, ela está medindo o tamanho da altura, ela está aprendendo pelo som do objeto. Qualquer coisa que eles forem fazer é aprendizado. Então, a gente tem que cuidar com isso, porque na infância da criança, existem várias podas neurais. O que é essa poda neural? É tipo uma limpeza que o nosso cérebro faz nos nossos neurônios que não estão sendo ocupados. Quando a gente está aprendendo, o nosso cérebro vai fazendo sinapses e redes neurais, que é tipo um emaranhado, assim, uma teia de aranha. E aí, conforme a gente vai aprendendo, isso vai crescendo e eles vão se ligando mais. As crianças, elas têm o dobro de sinapses que a gente adulto. E aí, aos 3 anos, acontece essa primeira poda neural, que é quando, então, o cérebro faz a limpa. Os neurônios que não estão sendo utilizados, é como se fosse uma luz, assim, que se apaga. E aí, é bom que a criança
antes, se possível, dos 3 anos, já tenha alguma estimulação, porque é um período muito essencial, assim. Não que uma criança que vai começar a ser estimulada depois dos 3 anos não vai conseguir se desenvolver. Sim, ela vai conseguir, mas talvez com um pouquinho mais de dificuldade, como se fosse antes. Isso aí. Então, agora que a gente trouxe, né, essa importância da intervenção, a gente precisa também dar dica para os professores de como detectar, né? Então, que sinaizinhos que eles precisam estar olhando e percebendo para ligar o sinal de alerta. Primeira coisa que é muito importante, daqui a pouco tem aquele aluno lá na sala que tu chama pelo nome e ele não responde. Ele tá lá com, de repente, o objeto dele, de apego, que ele gosta, e ele tá lá no mundo dele e ele não consegue perceber ou não se interessa por aquilo que está acontecendo ao redor dele. Então, aquele famoso que tu chama pelo nome e que ele não vai responder, não vai te atender. Contato visual, olhar nos olhos. Então, pode ser que eles não consigam olhar no teu olho ou que eles não consigam manter o contato visual. Então, vai ser aquela coisa assim, bem, bem pobre. Vai olhar um pouquinho e já vai fugir. Tem que ficar de olho nisso também. Atraso ou ausência de fala, que é muito comum. A gente sabe que uma das características do autismo é a dificuldade na comunicação, tá? Então, ele já tem a dificuldade de comunicação. O que é comunicação, na verdade? A comunicação é um todo. Pensa que a gente se comunica não só por fala, a gente se comunica pelo quê? Pelo olhar, por expressões faciais, por gestos, e eles não conseguem entender isso. Eles têm dificuldade de perceber as emoções, de perceber as expressões faciais, gestos, ou palavras, frases com duplo sentido, eles não conseguem, eles não têm essa habilidade, eles levam tudo ao pé da letra. Até um dia só, contando rapidinho, cheguei na terapia, um paciente estava com a camiseta do Bob Esponja. E eu, sendo, né, muito simpática, disse: ai, o Bob Esponja veio pra terapia hoje e tal. Ele me olhou e disse: não sou eu. Então, não era o Bob Esponja, era ele. Eles têm algumas A gente se coisas... esquece às vezes, né, que a gente tá lidando com a autista. que podem aparecer, assim, em alguns momentos que podem chamar atenção, né? Aparece. Então, pensa, o autismo tem a dificuldade, essa questão de dificuldade de comunicação. Então, que ele não entende os gestos, ele não entende né, as expressões, e se ele já não fala, tem um atraso da fala. Pensa como é difícil para ele. Ele não tem o contato visual, ele não consegue ter a questão do apontar, que apontar a gente está se comunicando, né? Se as outras crianças típicas, quando elas têm algum problema na fala, alguma coisa ali que impede elas vão se comunicar de outra forma. Então elas vão apontar, elas vão dar um jeito de comunicar. Mas o autista ele não sabe, ele não tem essa noção. Tanto que uma outra característica do autismo que eles usam, a gente chama de mão-ferramenta. Ele pega o adulto e leva o adulto para onde ele quer, para pegar um objeto. Então, ele usa o adulto como se fosse para pegar aquilo que ele precisa. Mas ele não sabe, ele não consegue entender que ele precisa se comunicar e que ele precisa mostrar o objeto que ele quer. Nossa, gurias, que legal, quanta informação. É bastante coisa. Eu acho que as profs aí, o pessoal está aprendendo bastante. Eu, pelo menos, aprendi. Porque além da fase normal que a criança está, né? Porque a gente sabe que quem trabalha com criança normalmente estuda aí as fases do desenvolvimento infantil. Tu sabe que com até 1 ano a criança tem que sentar sozinha, tem algumas coisas. Até 2 anos já fala um número X de palavras. Até 3 anos já tem uma fluência mais na língua, no movimento, no rolar, no trotar e assim vai, né? Então, além disso, tem mais todas essas dicas que tu disseste aí de não atender pelo seu nome, de não focar no olhar, de utilizar aí um adulto, né? Achei muito legal isso. E Pode falar. só lembrando que
o que a gente já falou lá no início, né? Que cada um é singular, é único. Então, todas essas questões que a gente está falando, pode ser que apareçam, pode ser que não apareça isso. Pode ser que apareça mais, pode ser que apareça menos. Então, a gente sempre tem que olhar a criança, o que ela está mostrando para a gente. É muito importante esse olhar diferenciado para cada um, né? Não colocar todo mundo numa No caixinha. mesmo saco, e tudo é E é autista e isso, tudo vai agir assim. assim, né? Antigamente, até o conceito do autismo era uma pessoa que tinha movimento repetitivo, que não olhava no olho, que fazia estereotipia, que são esses movimentos repetitivos, né? Era uma coisa muito mais genérica e hoje já se entende que não. Tem muitos sinais que podem mostrar que talvez se encaixe e talvez não, né? Outra coisa bem importante que eu esqueci de falar, de um dos sinais também, pode apresentar uma fala assim, mas é uma fala que a gente chama de ecolalia, que é uma fala repetida. Então, por exemplo, ele ouve o pai e a mãe falando uma frase, né? Ou sempre usando aquela frase, e em determinado momento ele vai usar aquela frase completamente fora do contexto. Ou ele assiste muito desenho, ele vai começar a conversar contigo e falar todas as falas do desenho, letra de música. Então, E às vezes até a mesma entonação, né? a mesma entonação, a prosódia, eles acabam usando até igual, mas é completamente fora do contexto. Então, eles não estão querendo comunicar, eles só estão pegando aquilo que eles ouviram e estão reproduzindo em um contexto completamente diferente e fora de contexto. Nossa, Essas que legal. Crianças Gurias, também. vamos começar a falar de música agora, porque o nosso tempo Vamos vai lá. indo, né? Vai indo. Eu sei lá. que tu, Lauren, tu fez o teu trabalho de conclusão de curso voltado para música, não foi? Isso aí, foi mesmo. Ai, Mas eu que trabalhei com legal. outro público, mas fiz. Vamos falar um pouquinho, então, assim, a gente sabe, então, como vocês já falaram, né, várias características aí, e a música auxilia bastante no desenvolvimento da criança aí, né? Mas a gente vê que às vezes eles aceitam, às vezes eles não aceitam. Tem essa questão sonora que a gente falou lá no começo, às vezes um sonzinho é desse tamanho, para ele vira desse tamanho. Como é que a música entra nesse tratamento? Ou como é que a gente pode incentivar essa criança através aí da música? Bom, a música para todos nós, ela é terapêutica, né? Ela tem o poder de nos Muito! acalmar. Quem não gosta? Somos amantes todos de música aqui. Ela tem o poder de nos acalmar, de nos deixar alegres. Ela que faz liberar a endorfina, né? A dopamina, nosso sentimento de prazer. Então, ela mexe fisiologicamente com a gente. E aí, pensando em uma criança com autismo, eles normalmente têm uma rotina bem sobrecarregada, assim, e bem intensa entre terapia, escola, casa, rotinas, que talvez, surgiu alguma coisa diferente no dia, pode ter desorganizado. Então é uma coisa assim para eles bem intensa. E a música, ela vem então trazendo uma coisa assim, auxílio para abraçar eles, um né? lúdico, sabe? Uma coisa para realmente chamar a atenção, para eles quererem estar ali. É uma coisa assim mais divertida, né? É divertido, porque na verdade aquilo, puxando sempre para nós, né? Mas aquilo que a gente, o objetivo que a gente tem, por exemplo, em terapia, a gente consegue trabalhar esse objetivo colocando uma música. Isso vai tornar muito mais interativo e atrativo para o paciente. Claro, aquele que suporta e tolera e gosta, né, da música. Mas a gente consegue daí trabalhar de uma forma muito mais atrativa e melhor para ele, e a gente consegue um ganho melhor, porque daí ele se engaja na nossa terapia com o nosso objetivo e fica muito mais divertido e mais gostoso, com certeza. Uhum. E até a questão da audição, né? É um dos sentidos que primeiro a gente desenvolve, né? No 5º mês de gestação, o nosso bebê já está escutando tudo. Então, ele já conhece, é o primeiro sentido que está pronto. Então, ele já reconhece a voz do pai, da mãe,
através disso a gente já consegue. Como é que a gente aprende, né? Como é que a gente consegue entender e saber das coisas? É através da nossa audição que a gente vai trazendo e tendo esse aprendizado. Tá, vamos lá então. Vamos supor que estamos com um aluno com autismo dentro da nossa sala, e aí como é que a gente vai chamar ele para essa aula, para esse nosso objetivo, né? Primeiramente, a gente vai começar com estímulos mais suaves, assim, e a gente vai vendo a resposta que ele vai dando. Ah, coloca uma música um pouquinho mais baixa, pega um instrumento que não faz tanto barulho, e aí tu vai sentindo dele e vai engajando ele. Conforme ele vai te mostrando que tá legal, tu vai Sempre indo um de olho pouquinho nas mais. respostas que ele está apresentando. Exatamente, muito importante isso, sempre olhando o que ele tá te trazendo. Vamos supor, o meu aluno, eu sei que ele gosta muito de um dinossauro. Nossa, ele se acalma com aquele dinossauro. Por que não imprimir uma foto desse dinossauro, colar no instrumento, colar em algum lugar da sala? Ou, ele gosta muito de tal música. Por que não pegar essa música e fazer uma atividade com a sala inteira, com todos os outros, para ver se ele se engaja e se ele consegue vir para dentro da terapia, sabe? Até a gente pode pensar também numa música que a criança goste. Aí coloca a música e vê o que ela faz. E aí começa a imitar ela. Ela vai começar a te olhar e dizer, mas o que está acontecendo aqui, né? Tu começa imitando ela, então ela vai começar de repente a achar engraçado, talvez ela vai parar e ela vai começar a perceber ao redor dela o que está acontecendo. E aí, quando ela já estiver engajada nisso, aí a gente começa a dar a nossa demanda. Ah, então, fulaninho, agora imita você. Pá, pá, pá. Faz, é a sua vez, sabe? Dando sempre esse retorno e sempre que a criança responder um estímulo, é extremamente importante ela ser elogiada e ela ter um reforço positivo para isso. A criança, toda vez que ela faz essa ligação de que, eu imitei, eu ganhei uma coisa legal, ela vai começando Vai a fazer de novo. automatizar isso no cérebro dela para ela fazer isso de novo. Então, é extremamente importante que quando ela entre na atividade, ela tenha esse reforço de que, foi muito legal, a gente precisa de ti aqui. É muito bacana Tá, isso. deixa eu ver se eu entendi para a gente fazer um resumo desse primeiro começo aí de uma atividade com música. Então, o Certo. ideal seria que o professor tentasse entrar no mundo da criança e não impor nada. Isso, né? Exato. Então, vamos cantar Isso tal aí. coisa, mas aquela criaturinha nunca canta. Vamos tocar tal coisa. Então, claro, ir testando devagarinho e na hora que ele pegou, daí a gente tenta Isso, introduzir. deixar, porque tu vai fazer o quê? Tu vai deixar ele se sentir à vontade, deixar ele fazer, de repente, tu vai dar um instrumento, fazer o que ele quer primeiro com o instrumento, para depois tu colocar a demanda, né? Para ele conhecer, para ele se sentir ok, para depois a gente conseguir inserir aquilo que a gente quer. Porque ele Primeiro precisa tu da traz ele para ti. segurança, né? Ele precisa se sentir Isso. seguro em se comunicar através, às vezes, do instrumento. Porque com a Isso turma aí. Exatamente. normal, pensando na turma normal, eu mesma, né, já dei aula de música há muitos anos. Vou trabalhar com instrumento, entrego lá o chocalho e eu digo, agora a gente vai fazer assim, tchá, 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 tchá. Já ensinei, já disse o que eu quero. Só que com o Isso. autista não pode ser assim, né? A gente tem que ser É, no ritmo deles, na velocidade deles, isso? Isso. E é sempre importante também a gente lembrar de não dar muitas ordens e ordens muito extensas. Tem muitos deles que têm questões de processamento, sabe? da De informação. informação. Então, assim, não adianta tu falar, ai, fulaninho, pega tal coisa, faz tal coisa, faz tal coisa. Ele não vai entender nada. Pode ser que ele entenda o fulaninho, E mas o deu. restante ele perdeu no espaço. Então, ser o mais sucinto possível, assim,
Ai, pegou, vamos supor ali o instrumento. Ah, roxo! E faz o som. Porque, na verdade, a gente, quando tá com eles, o que a gente quer? Dar estímulo. A gente pensa em estimular, né? Eu vou estimular, eu vou estimular, eu vou estimular. Só que o autista, a criança com autismo, ela tem essa dificuldade. Então, nessa hora, quanto menos, melhor. Porque ele precisa compreender, tá? Então, se a gente tá lá brincando de fazer comidinha, né? Na panelinha. Então, tu pega a panela, bota a colher, mexer. Ah, feijão, sabe? Tu não vai falar, vamos fazer comidinha, não sei o que, e dar várias informações, porque a criança não vai reter nada. Então, a gente tem que ser sucinto e objetivo. Então, quanto menos, nesse caso, é mais, é melhor para ele. Pode ser também que a criança ela não fique. Claro, qual que é o sonho de um professor, de um terapeuta? Que a criança fique o tempo inteiro engajada na terapia ou na aula, né? Mas pode ser que não. Pode ser que ela fique 5 minutos, 2 minutos engajado. E não tem problema. Se ela conseguir, naquele momento, ter um aproveitamento daquele estímulo, a gente já tá feliz, tudo bem, não tem problema. Ela não precisa ficar 1 hora. Claro, a gente vai estar estimulando para ela cada vez conseguir ter mais engajamento. Mas nem sempre de início vai ser assim tão fácil. E às vezes pode ser até frustrante, né? Ainda mais um professor com vários alunos não consegue, às vezes, dar uma atenção especial para aquela criança. E aí fica pensando, bah, mas fulaninho não aproveitou a aula, ele ficou mais isolado, ficou num canto, não sei o que fazer. Tenta, aos pouquinhos, ir trazendo ele e cada pouquinho que ele ficar, comemorar e colocar como meta assim, essa semana ele ficou 2 minutos, beleza, semana que vem vamos fazer ele ficar 4, então. E indo assim, ó, é muito importante, passinho por passinho, passinho de formiguinha. A cada coisinha desse tamanho que a gente consegue, a gente comemora muito, porque é importante para o restante. O nosso desenvolvimento ele é um conjunto de coisas. Então, tu vai começando aqui um pouquinho lá, e quando tu vê, tu consegue um todo. Grandes resultados, né? Grandes resultados. Tá, e seria ideal aí para os professores, talvez até não, não se cobrar, porque eu acho que quem se cobra mais somos nós ainda, né? Que a criança esteja ali, esteja fazendo o que todo mundo está fazendo. O ideal seria, sim, tentar propor coisas diferentes, às vezes, dentro da sala de aula. Quer dizer, tá todo mundo fazendo o mapa do Brasil, sei lá, né? Por causa da Semana da Independência, e ele não quis fazer, e eu chamei ele num cantinho e dei um instrumento, e deixei ele brincar livremente. O ideal seria que a gente tivesse esse olhar diferenciado. Sim, é bem importante essa questão de. A gente volta no que a gente já falou, a gente já repetiu, né? A singularidade. Então, às vezes, como tu deu o exemplo, a criança não tem interesse em fazer aquilo. As outras crianças, beleza, faz parte de um cotidiano. Talvez aquela criança ela não saiba como lidar com uma tesoura ainda. Ela não tenha apreensão de pegar um lápis para pintar. Ela não tenha motricidade fina para fazer uma bolinha de papel crepom para colar, entende? Então a gente precisa que ela esteja engajada em alguma coisa, que ela tenha o que buscar também, que ela não fique ociosa só porque ela não conseguiu acompanhar os outros, mas que possa ter um olhar para ela também. Tem que ser personalizado nesse sentido, né? Porque a gente sabe que a situação de professor em sala de aula é difícil, porque não é nós que estamos na terapia, estamos com um. Tu tem um e mais outras tantas crianças que tu tem que dar conta, né? Mas que a gente precisa ter um olhar para esse aluno que é autista, que é especial, de ter uma adaptação da atividade, justamente por essas questões muito básicas, mas que ele tem dificuldade, que ele tem atraso. Então não adianta tu botar lá daqui a pouco um mapa para ele mandar pintar se ele não consegue segurar um lápis. Entende? Então tu vai ter que achar alguma outra forma de conseguir ajudar ele e que ele faça no tempo dele, da forma dele, mas que ele consiga estar dentro da atividade também. Que ele desenvolva em algum aspecto, né? De repente não vai ser no mesmo que os coleguinhas estão trabalhando,
mas ele tá desenvolvendo também. No ritmo em dele. outras habilidades. Gurias, Exatamente. tem algumas perguntinhas aqui do pessoal. A gente já está caminhando aí para o final, né? Porque, enfim, temos hora. Passa A logo. Fátima mandou assim, ó. Eles têm predileção por algum alimento? Na escola que trabalho, nosso aluno só quer comer arroz. Isso é real? Acontece? Sim, Sim, pode sim. acontecer de apresentarem seletividade alimentar. Então, tem alguns que só comem de uma mesma textura, tem outros que de repente só comem de uma mesma cor, ou um mesmo alimento. A mesma Isso, cor? Tem Mesma isso? a mesma cor também. Aham. Só coisas pálidas, por exemplo, Aham. tipo arroz, batata, só, sabe? Cores neutras, Ou ou só- colorido, enfim. Ou só papinha, que, né? Não numa- tem a questão do mastigar, mastigar. né? Tem muito Tem. disso, faz parte. Pode ser que apareça, pode ser que não apareça, mas sim, existe. A Carmen mandou aqui pra gente. Eu tive um aluno que adorava manusear as tintas. O momento de pintura ele adorava. Então, se Isso, reflete não exatamente. só na música, né? Mas também em alguma habilidade que a criança gosta daquilo e a gente tem que valorizar ali para fazer ela desenvolver. Exatamente. E de Isso aí. repente ela não tá desenvolvendo naquele aspecto que estavam pensando. Mas, por exemplo, com as tintas, a questão tátil com as tintas, nossa, muito é importante. muito bom de trabalhar. E a questão tátil também vai refletir na questão alimentar. Então, são coisas todas interligadas que a gente precisa ter um desenvolvimento para chegar passo a passo, sabe? Então, muito legal essa questão também. A Joelma mandou aqui pra gente. Trabalho com crianças com autismo de leve a severo. Como posso trabalhar com música? Alguma coisinha a gente já falou aqui, né? Mas não é porque eu quero trabalhar com música que a criança também quer, né? Eu acho que tem que pensar nisso. Exatamente. Ou naquele dia ela quer, no outro dia ela não quer. Isso Não pode quer, acontecer, né? Exato. Ouvir os sinais da criança, né? Mas em relação a ele, a gente tem várias opções que a gente pode trabalhar com música. A Lauren deu um exemplo, mas a gente pode trabalhar mais voltado para a linguagem. Então, a música do Seu Lobato, né? Que Seu Lobato tinha um sítio, e aí e a gente vai falar dos animais, e a gente vai estimular ele fazer o sonzinho de cada animal. Então, a gente começa fazendo, dá um modelo, e depois a gente vai incentivando para fazer com que ele também produza o som. A gente pode trabalhar com esquema corporal, que é muito importante, que é pré-requisito para a fala, né? E ter a noção, né? De toda essa questão de noção corporal, cabeça, ombro, joelho, pé. Eles estão desenvolvendo uma questão musical, mas também outras coisas junto, né? Que precisa, Que são coisas essenciais. básicas, né? Que a gente precisa para o desenvolvimento deles. Vamos ver agora que a Joelma mandou. Percebo que alguns gostam e outros não das atividades com exato. música, acredito, né? Mas é bem o que tu falaste da questão da individualidade e do dia. Talvez naquele dia ele não Exatamente. quer, ele quer um instrumento, Exato. no outro dia ele quer fazer o som da vaca, do cavalo. Então tem que ir Aham. experimentando, né? Isso, experimentando para ver o que vai dar certo. A Rosiane falou assim, ó. Identifiquei tudo isso no aluno que recebia em sala com 4 anos. Conversei com a orientação educacional juntamente com a equipe da sala de recursos que entrou em contato com a família. Como é importante, né, a gente ter esse olhar, porque às vezes a família ou não vê ou não quer ver. Ou não quer. Exatamente. né? Às vezes tem Acontece. muito isso da negação, né? De, meu filho é diferente, eu sei que ele não está se desenvolvendo. Mas Mas eu tá tudo acho bem. que com o tempo ele vai desenvolver, eu acho que é o jeito dele. Então, uma professora dentro de uma escola, de uma sala, consegue ter um olhar diferente e talvez dar aquele start nos pais, sabe? E é muito importante. Exatamente. E às vezes os professores acabam passando mais tempo com a criança que os próprios pais, né? Então, elas conseguem ver ali facetas da criança que talvez não apareçam em outros momentos, né? E dependendo do pai e da mãe, com formações diferentes, realmente tu acha, não, é normal ele falar poucas palavras com 4 anos. Tu não se liga muito. Claro que um profissional da área da saúde, como vocês, um professor, acaba estudando o desenvolvimento infantil. Então, a gente tem um olhar diferente para a criança. Agora, tu vai pegar, de repente, um advogado aí, né? Um engenheiro que nunca, não sabe. E a gente ouve...
a gente ouve muito, e isso é assim, ó, em qualquer consultório, quando a gente recebe a criança, é que os pais falam, que as outras pessoas falam, que cada criança tem o seu tempo. Não, gente, não, porque Ah, existem os marcos do desenvolvimento. Se ela não está fazendo o que precisa, ela está atrasada. E ponto. E a gente precisa, lá o que a gente falou lá no início, a gente precisa correr para ela conseguir correr atrás do que perdeu, para não ficar atrasada por muito tempo. e às vezes vem a questão assim, você tem 2 anos e ele ainda não fala. Ah, mas filho de fulano também. Ah, mas o tio dele também foi assim, e hoje fala normal, é uma pessoa bem desenvolvida. Mas não, às vezes não acontece da mesma maneira que o vizinho, né? Isso aí, não adianta a gente se comparar, né? Então, cada Exato, criança tem o seu tempo, mas tem um tempo para tudo, como diz a Bíblia, né? Um tempo exato. determinado. Então, se começa a passar disso, tem alguma coisa errada, né? Sim. Olha, o pessoal ficou mandando aqui muito bom, ótimas reflexões, boa noite, ser bem objetiva, quanto menos informação, melhor. Ah, daí a Rosiane botou, ó. O meu aluno gostava do barulho do chocalho e então planejei uma aula fazendo um chocalho de sucata com todos em sala e ele adorou e todos apresentaram em sala um instrumento construído e cantamos. Muito Quer dizer, pegou o legal. gancho, que foi o que vocês Perfeito. falaram, né? Exatamente, todo mundo se desenvolveu e ainda ele pôde participar, né? Muito legal. Conseguiu envolver. Tem que ele ter na essa atividade. criatividade, né? Esse jogo de cintura, assim, no meio de tudo. Aí a Cláudia falou assim, alimentos, tipo de sapatos, roupas, eu acho que é para complementar a pergunta que a gente falou antes. Isso, Então tem isso também, exatamente. não só com alimento, tem com a roupa, com o tipo de sapato, com tudo. Nós tínhamos um paciente lá na clínica que ele tinha a blusa dele que era de sair. Então, toda vez que ele saía, ele entendia que era aquela blusa e era só aquela blusa que ele usava para sair. Ai, queridos, né? Às vezes a gente tem isso também, né? Usa sempre as mesmas coisas. Enfim, tem um pouquinho. O pessoal falando aqui, meu aluno adorava pegar no meu ouvido. A Gerti Costa falou isso, que o aluno adorava pegar no ouvido dela. Tem essa relação aí também de corporal? Pode ser por uma questão tátil, que é um lugar molezinho, que é gostoso. Pode ser uma busca pelo outro, pelo toque, né? Tem muitas questões que podem estar dentro disso. Uma criança autista pode mudar de nível, de leve para médio ou severo? Pode, dependendo dos estímulos que ela receber. Da intervenção, Isso. quanto antes. Ela pode sim mudar de nível. Então, ela, na verdade, recebendo os estímulos certos, ela vai reduzindo. Então, isso pode ser que sim. Não necessariamente vai, que vá, mas acontecem casos que sim, elas conseguem ter um bom desenvolvimento assim e conseguem reduzir. Ó, a Joelma dizendo, eu tive uma que só gostava de brincar com caixa de areia. Bem a questão tátil de novo. O meu adorava brincar com os blocos lógicos, a Rosiane disse. Então, a questão bem de cada um aí, né, do seu jeitinho. Exato. A Serena falou, tive um aluno que adorava o pandeiro, mas quando eu tocava mais forte, ele pegava na minha mão para tocar mais baixo. Eles têm essa sensibilidade auditiva e aflorada? Muito disso. Mas e ele tem também essa coisa dele querer tocar forte, por exemplo, tem disso também, ou normalmente é sempre menos volume? Pode ser, depende. E normalmente ainda quando eles estão no controle, né? Pode diferenciar mais ainda, porque aí eles têm o controle do que eles estão ouvindo, se dá para aumentar ou se dá para diminuir, eles estão no controle, estão planejando, então eles sabem o que eles vão fazer, então eles acabam recebendo de forma melhor. Então, se ele está tocando bem forte e eu entrar tocando mais forte que ele, eu vou agredir. Tipo, Pode ser que sim. Talvez dê um choque ali com o que ele está planejando. Talvez sim. Talvez ele nem se importe. Talvez ele ache legal, dê risada. Se divirta. Mas talvez incomode ele a um ponto de ele querer largar tudo, então ele ficar na dele. É tudo tentativa e erro, né, gurias? Exatamente. Tudo tentativa e erro. Sim. Meninas, adoraríamos tocar a fórmula. Tem um monte de coisa que o pessoal mandou aqui. Não vai dar tempo de ler, gente. Eu tô apavorada aqui.
o Instagram, em 1 hora, ele manda a gente embora Sim. aqui, né? Então, Sim. a gente tem 5 passou minutinhos já. aí para terminar a nossa live. Como eu falei para vocês, essa live foi muito esperada. Olha, a gente tem em torno de 40 pessoas assistindo agora, aqui até o final. E eu tenho certeza que muita gente vai assistir depois. Pessoal, se vocês ainda tiverem dúvidas, a gente pode marcar um outro dia com as meninas. Ou mandem para mim, meninas, né? Olha, eu cheguei eu sou um pouquinho mais velha, eu acho, do que elas, né? Mas com as duas profissionais que estão aqui com a gente. Qualquer dúvida bem específica, pode mandar para mim, que eu encaminho para elas. Pode mandar para Manda que a nós gente- também. Ou podem Imagina, mandar você para pode. elas, é Lauren C. Peter, né? O Isso, Instagram. isso. E Amanda Costa, né? Ou me Isso. perguntem que eu passo também o Instagram delas para Sem vocês problema. estarem tirando as dúvidas, porque realmente ficou muita coisa aqui, tá? Na E é linha um do tema tempo. muito abrangente também, né? A gente não consegue falar tudo no Tudo, pouco tempo. exatamente. Mas eu acho que o que importa é que o pessoal tá mandando 1000 corações aí, amei a live, ótimo tema. Que Eu acho que bom. ficou bem explanado. E é uma necessidade assim, que mais gente precisaria ouvir, né? Não só professores, como pais, para a gente realmente ter um Exato, olhar com certeza. diferenciado ao ser humano que está à nossa volta, né? Aham. Aquela criança, aquele adulto que é diferente de nós e que precisa ser estimulado para desenvolver. Meninas, Exatamente. palavrinhas finais aí de vocês, para a gente já encaminhar para o fim. Antes de a gente falar nossas palavrinhas, eu só quero deixar uma dica de um livro. É da Maíra Gaiato, SOS Autismo, que é praticamente uma bíblia do autismo. Assim, ele vai mostrar o passo a passo pra gente. Então, quem tiver interesse, eu posso até deixar nos comentários depois. Ele é um livro muito bom, muito completo. E queremos agradecer a oportunidade de poder falar para vocês um pouquinho hoje. Foi um desafio pra gente, nunca Foi. nos tínhamos feito isso. Mas, assim, ficamos bem felizes de poder ajudar de alguma forma, contribuir. E espero que a gente tenha conseguido de ajudar de alguma forma, porque como a gente falou, é tão pouco tempo e tanta informação que a gente se organiza, pensa, mas acaba, às vezes, deixando de falar algumas coisas ou falando e não conseguindo, né? Enfim, falar tudo aquilo que precisa. Mas esperamos que a gente tenha conseguido ajudar um pouquinho. E se, enfim, o que vocês precisarem, se surgir alguma dúvida, pode perguntar que a gente vai responder sim, sem problema nenhum. Ai, meninas, eu quero agradecer muito por vocês terem aceitado aí o convite, né? Porque é um assunto muito pertinente, muita gente tinha dúvidas e a gente viu aqui. E eu acho E é que as apaixonante. mensagens aqui, Amanda, já responderam também a tua questão ali. Espero ter ajudado. O pessoal já mandou que foi maravilhoso. Ai, que Tá todo bom, mundo dizendo que que foi Que ótimo. bom. Ninguém falou Que o contrário, bom. acho que saiu. Quem não achou que era Que bom! foi ruim. E o pessoal falando, ó, quero mais lives assim. Eu acho que nós vamos ter que marcar Ai, outro dia, viu? Pra gente continuar a nossa conversa, porque realmente esse assunto dá bastante aí pano pra manga, né? Dá. Eu Dá, agradeço dá, de sim. coração vocês terem aceitado aí o nosso convite, né? Para poder compartilhar um pouco do conhecimento de vocês. Eu acredito que isso é muito rico, assim, essa troca que a gente pode fazer é uma doação, né? Cada um doa um pouco de si, bom. doa um pouco do que sabe, para aproximar ainda Exatamente. mais as pessoas, para melhorar a nossa prática enquanto professores dentro da sala de aula, que é o nosso maior assunto aqui, né? Então, eu agradeço muito mesmo, de coração aí para vocês. Eu vou deixar essa Obrigada live também. salva, tá? Todo mundo que está assistindo, a live fica salva aqui no nosso Instagram. Amanhã eu já baixo ela aí no YouTube, no Facebook também, para vocês verem e reverem. Se quiserem mandar até as dúvidas depois aí na live salva, que as meninas ficam atentas, eu vou passando para elas aí para poder estar respondendo. E eu acho bem legal, Lauricinho, tu me passar o livro, porque conhecendo as profs aqui, elas vão me pedir Vão para querer. dar umas detalhes do livro, que depois eu coloco Pode já na deixar. descrição, que eu acho que vai estar. Tá. Já fica ali para todo mundo que quiser, né, saber um pouquinho mais do assunto. Gente, boa noite, muito Boa noite, obrigada pessoal. A gente Obrigada. agradece. para as nossas convidadas Beijo. e para todo mundo que tirou um tempinho aí para aprender um pouquinho mais. Um beijão e a gente se vê Boa amanhã de noite. manhã na nossa live 8h27 da manhã. Até! Tchau, tchau.